Fala pessoal, professora Helena aqui do canal Matemática Raiz e a videoaula de hoje é sobre o ponto pelo olhar da geometria analítica. Então antes de começar essa aula, já larga aí seu joinha que vai ajudar muito na divulgação do canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito e não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações. Então olha só, gente. Vamos falar aí sobre algumas coisas que vocês já conhecem, é uma revisão, mas vamos colocar tudo no seu devido lugar. Então vamos falar primeiro do ponto. O ponto, ele é uma representação geométrica de algo que é adimensional. Então, adimensional significa que ele não possui dimensão. O que são as dimensões? As dimensões que a gente realmente utiliza no dia a dia e que a gente vive no espaço é comprimento, largura e altura. São 3 dimensões. Então, significa que o ponto não tem dimensão. Então, onde que o ponto existe realmente? Apenas na nossa cabeça. Porque a representação dele por forma de desenho, eu posso dizer que isso é um ponto, eu posso dizer que esse pontinho é um ponto. Eu posso fazer uma bolinha maior e também falar que é um ponto. Então, ele não tem um padrão, ele é adimensional. A representação geométrica dele é da forma que a gente achar mais conveniente, ok? Então, olha só, vamos lembrar aí do velho e conhecido plano cartesiano. O plano cartesiano foi criado pelo René Descartes, e aí tem o nome de cartesiano para homenagear ele. Nós temos o seguinte, são 2 eixos, o eixo horizontal, que é o eixo X, nós podemos chamar de eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo Y, chamado de eixo das ordenadas. Existe um plano cartesiano em 3 dimensões também, mas aqui nós vamos trabalhar apenas com 2 dimensões. Então, aqui nós temos um ponto chamado de ponto P, que ele tem as coordenadas X e Y. Todo ponto em geometria analítica é dado pelas coordenadas nessa ordem. Então, X primeiro para depois o Y. Então, aqui é um ponto genérico, só para generalizar a situação, ok? Então, para que serve o plano cartesiano? Para localizar os pontos, para você ter coordenadas. O plano cartesiano é a base do GPS, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que dá para a gente utilizar aí o plano cartesiano. Claro que o GPS é muito mais complexo, mas aqui eu estou falando de sistemas de coordenadas e é isso que a gente precisa entender. Então aqui eu tenho os pontos A, B, C e D. Eu tenho que construir esses pontos aqui no plano cartesiano. Construir, que eu digo, é localizar no plano cartesiano. Então aqui eu tenho o ponto A, uma coisa bem importante, os pontos sempre têm nome com letras maiúsculas, ok? Então o ponto A tem coordenadas 2 e 3, então vamos lembrar aqui, o 2 é o X e o 3 é o Y. Então eu tenho que localizar o número 2 no eixo X, está localizado. E eu tenho que chegar até a ordenada 3 no Y, que está aqui. Então eu tenho que ir do 2 até o 3. Sempre paralelo aos eixos. Aqui eu estou fazendo sem régua, porém, quando você está no seu caderno, no seu material, coloca a régua, faz os tracejados, coloca a régua, faz os tracejados. Então, aqui eu tenho ponto de encontro dessas coordenadas. Então, esse ponto de encontro é o ponto A, com abscissa 2 e ordenada 3. Vamos localizar o ponto B agora. Menos 4 e 1. Então, eu tenho que localizar o menos 4 no X, que está aqui, e o 1 no Y. Então, eu tenho que ir com os tracejados do menos 4 até o 1. Uma coisa bem comum que acontece com os alunos é trocar a ordem. Colocar o 1 para o X e o menos 4 para o Y na hora de localizar o ponto. Então, é isso que vocês têm que tomar bastante cuidado, tá? Agora, o ponto C, menos 3 e 0. Percebam que ele não tem a coordenada em Y, então ele não tem deslocamento em Y, ele não vai nem para cima nem para baixo. Ele fica apenas na abscissa menos 3. Então, a abscissa no X vai ficar em cima do menos 3. Esse é o nosso ponto C. Ele não tem deslocamento vertical. O D, 6 e menos 2. Então, 6 no X, menos 2 no Y. Então, eu vou com tracejados paralelos aos eixos.
e o ponto de encontro deles, então é o ponto D. Outra coisa que vocês devem estar se perguntando, professora, mas aqui a senhora fez até o 6, aqui até o 4, aqui até o menos 3 e aqui até o menos 4. Isso não tem que ser tudo simétrico, com as mesmas medidas para todos os lados? Não. As medidas de distanciamento, sim, tem que ser sempre a mesma. Se você desenha com 1 centímetro essa distância, todas têm que ser com 1 centímetro. Se for com meio centímetro, todas têm que ser com meio centímetro. Porém, a quantidade de pontos que você precisa da localização é de acordo com o seu exercício. Então, para que eu vou fazer até o menos 5 aqui se eu não tenho no exercício? E por aí vai, né? Aqui eu fiz alguns a mais ainda para não ficar tão achatado, mas só para vocês entenderem como funciona. Então, essa é a primeira aula sobre geometria analítica. Nós vamos ver propriedades dos pontos, o que a gente consegue fazer aí com o ponto, tá? Ok? Então, se gostaram, não esqueça de dar o joinha, comentem aí embaixo se vocês ficarem em dúvida ou se quiserem dar alguma sugestão. Também sigam o canal nas redes sociais, tá aí na descrição todos os links. Beleza, gente? Valeu!